Olá, eu sou o Leonardo Vieira, advogado e consultor da GEPAN, e esse é o quadro Fique por Dentro. No quadro de hoje, nós vamos falar sobre as audiências e as consultas públicas em licitações. Isso é um tema muito interessante que está previsto lá no artigo 21 da Lei 14.133. As audiências públicas e as consultas públicas são meios dos órgãos públicos terem interlocução com a sociedade civil. É onde são abertas as ideias para que a comunidade possa discutir sobre eventuais soluções. Muitas vezes a comunidade técnica, muitas vezes a comunidade local, para debater a melhor solução para determinadas ideias, determinados processos que a administração já iniciou, muitas vezes, no caso de consultas, ou que a administração quer resolver e precisa desse respaldo, desse feedback da comunidade para poder ter um direcionamento mais assertivo. Porque a gente sabe que o gestor ou que a alta autoridade de todos os órgãos públicos possuem certa discricionariedade limitada àquilo que a lei lhe permite, para tomar determinadas decisões, para optar por X ou por Y. Então, a condução dos órgãos públicos passa por esse key know-how específico de cada gestor, de cada autoridade máxima do órgão. Só que em algumas situações, para não tomar a decisão sozinho ou para garantir a participação popular, a participação da sociedade nesses processos de decisão, nós temos as figuras de audiência pública e também de consulta pública. O artigo 21 da Lei de Licitações traz esse conceito de interlocução com a sociedade para os processos licitatórios. Isso como uma faculdade, como uma alternativa. E é isso que o artigo 21 nos traz. A gente pode consultar aqui da leitura que a administração poderá convocar com antecedência mínima de 8 dias úteis, e aí a lei já traz um prazo mínimo quando você optar por fazer audiência pública, presencial ou à distância, então já garantindo também mecanismos aí de acesso remoto para ter mais participação, mais adesão das pessoas, sobre licitação que pretenda realizar com disponibilização prévia de informações pertinentes. Ou seja, o que a lei está trazendo para nós aqui é a possibilidade de que, antes de você fazer o processo licitatório efetivamente, você traga essa possibilidade com os documentos da licitação para uma audiência pública, para a consulta da população, que poderá opinar ou não, trazer outras possíveis soluções, possíveis arranjos a serem feitos nessa solução que será tomada pelo órgão público, para que a licitação futura tenha essa participação da sociedade, esse ajuste com a sociedade antes de ser divulgado. Então, é uma ideia da administração pública abrir as portas para que a sociedade participe e atue opinativamente naquilo que será feito em termos de licitação. Parágrafo único vai dizer para nós que a administração também poderá submeter a licitação à prévia consulta pública mediante disponibilização de seus elementos. O que nós temos aqui? Audiência e consulta pública. A audiência, normalmente, é um debate para se chegar a uma solução. Então, você tem ali um rascunho, tem uma ideia inicial, e através da audiência você chega no produto final. A consulta pública já é um processo terminado, é um processo estruturado, e você apenas coloca ele para o crivo da sociedade opinar em ajustes específicos a serem feitos. Então, a audiência pública tem uma ideia muito maior de solução de tudo aquilo que será feito, enquanto a consulta é mais uma homologação daquilo que já está previamente estabelecido. E a gente vê muito isso com relação a regulamentos que envolvem a lei de licitação. O governo federal, a cada regulamento que ele vai fazer, ele publica lá uma consulta pública daquele regulamento para que as pessoas possam opinar antes dele efetivamente homologar aquele regulamento e tornar aquele regulamento obrigatório. Isso é uma possibilidade que os órgãos, em geral, podem fazer, tanto consulta quanto audiência pública. E aí fica a dúvida, quando que a gente pode utilizar ou, eventualmente, vai caber uma audiência ou uma consulta pública? O ideal é você utilizar esses mecanismos aqui do artigo 21, quando a contratação vai gerar um impacto direto na sociedade e que você tem dúvidas técnicas, tem várias alternativas de solução para aquele problema, e você prefere consultar a sociedade para tomar a melhor decisão. E aí eu dou um exemplo. Uma reforma de praça, muitas vezes você vai impactar a comunidade local, alterando
a praça municipal, que muitas vezes é um local de reunião das pessoas, a modificação estrutural de outras estruturas que envolvem esse acesso da comunidade. Então, são contratações que vão impactar diretamente na vida das pessoas e que as pessoas podem ter esse espaço para poder opinar e poder auxiliar a administração a tomar a melhor solução possível. Alteração de logo, de identidade visual também da administração é uma outra contratação que vai envolver a identidade do povo com a administração local. Então, são contratações em que a gente pode pensar na audiência ou na consulta pública como soluções de interlocução daquilo que o gestor, a autoridade máxima, pensa com aquilo que a comunidade entende ser o adequado. Então, a gente pode fazer uma mescla de ideias para se alcançar a melhor solução possível. Nós somos a GEPAM e esse foi o quadro Fique por Dentro.